A década era de 80. Um casal já tinha tido 2 filhas. E mesmo com a probabilidade dada pelos médicos de não ter mais um filho, depois de ter tido uma doença chamada eclampsia, essa mulher resolveu ter mais um filho. E ela orava e pedia a Deus: Senhor, eu quero um filho homem. E se o Senhor me der esse filho homem, esse filho eu vou entregar para o Senhor. Esse casal orava e pedia a Deus para que esse filho viesse com saúde, viesse saudável. Mas no ano de 1988, esse filho veio a nascer. Chegando ao hospital, foram se procurar os médicos e não havia médico naquele lugar. Essa mulher sofria dores de parto e as enfermeiras ficaram desesperadas, pois não encontravam médico para fazer o parto dessa mulher. Quando de repente as enfermeiras saíram para fora do hospital e encontraram o médico num bar. O médico aparentemente bêbado. Pegaram o médico e levaram ele para dentro do hospital. E esse médico, bêbado, foi para a sala de cirurgia fazer o parto dessa mulher. Essa mulher que orava a Deus pedindo um filho. Após o parto, depois que foi feito, aconteceu algo. Essa criança que foi feito o parto, ela teve que receber uma injeção. Uma injeção que naquela época, usada pelo médico, não tinha sido uma injeção qualquer. Era uma injeção, uma agulha que já tinha sido usada, que estava ali e não era uma agulha descartável. Infelizmente, quando foi aquela agulha aplicada naquela criança, aquela criança começou a sofrer danos por causa daquela agulha. E aí aquela criança começou a ter problemas de saúde. E aquela mulher que orou e que pedia a Deus começou a clamar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo com meu filho? E os médicos começaram a pesquisar. A criança começou a adoecer, a ficar muito ruim. Os médicos começaram a pesquisar o que estava acontecendo e descobriram que onde corria o sangue daquela criança, apodreciam os órgãos. Aquela criança, ela sofria uma doença grave por causa de um possível erro médico. Então, a família dessa mulher que orava para ter um rapaz começou a orar e a pedir a Deus ajuda, pedir a Deus misericórdia, porque ela não queria perder aquele rapaz, porque ela orou, ela falou assim: Senhor, eu quero um filho homem, e esse filho eu vou dar ao Senhor. E de repente, ela se dá de frente para uma situação em que o filho está à beira da morte. E os médicos começam a cogitar que a situação é tão grave que essa criança, ela começa a ter a probabilidade de vir a falecer. E esse casal que pediu essa criança começa a orar, fala: Senhor, o Senhor que deu esse filho não é nosso, esse filho é do Senhor. E eles começavam a orar, eles começavam a pedir a Deus e a falar com Deus com fé aquilo que estava acontecendo naquele dia, naquele hospital. E a criança já não comia, a criança já não mamava, não fazia nada, já estava ali no leito daquele hospital, sem forças aparentemente, mudando a cor natural do seu corpo. E a preocupação dos médicos em saber como mudar o quadro da criança. E as pessoas que estavam em volta todas preocupadas, pois aquele filho, aquela criança que viria, a família, as pessoas tinham muita expectativa, principalmente pelo fato de que a probabilidade daquela mãe ter mais um filho, ela era mínima. E o Senhor deu a possibilidade dela ter um filho.
E todos começavam a orar e pedir a Deus. E de repente, o pai daquela criança, ele foi ao monte. Ele resolveu ir ao monte a orar. E naquele dia, numa madrugada, ele subiu ao Monte do Palmares, na cidade de Belo Horizonte. No lugar mais alto do monte, ele começou a orar. E ele orava e falava: Deus, eu não quero perder essa criança, eu não quero perder esse filho é do Senhor. Eu não posso perder esse filho. E de repente uma pessoa virou para ele no monte e falou assim: ei, desce, que eu já te entreguei a sua bênção. E ele ouviu essa palavra, creu e pegou aquilo ali no seu coração e falou: amém, eu recebo. E começou a ir embora. E de repente ele foi descendo aquele monte, indo embora, chegou no meio do caminho, bateu aquela dúvida, aquela sensação de dúvida: será que é verdade mesmo? Será que não foi emoção? Eu tô aqui no monte, eu tô orando, pedindo a Deus, será que foi Deus que falou? E de repente passa um outro homem que subiu do monte e fala pra aquele homem assim: ei, eu já disse pra você descer, que eu já te entreguei a sua bênção. Então aquele homem que foi ao monte orar pelo filho que estava no hospital, enfermo, recebeu aquela palavra de confirmação e falou: não, eu vou voltar. Eu vou voltar porque Deus me deu uma palavra. E ele voltou e foi em direção ao hospital. Chegando no hospital, ele é surpreendido pelos médicos. Os médicos viram para ele e falaram assim: olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas o seu filho acordou. O seu filho acordou, começou a chorar. Ele já estava num estado que a cor do seu corpo, a cor natural do seu corpo, já tinha se perdido, estava escura. Pouco antes daquele homem receber essa notícia, os médicos, inclusive, já tinham falado para a esposa dele: olha, esse menino aí, ele já pode preparar um funeral para ele, que ele não vai sobreviver. E algumas pessoas da família já cogitavam fazer o funeral daquela criança, porque ela praticamente já tinha sido declarada como morta naquele lugar. E diante desse cenário improvável, aquele homem, ele recebe essa notícia do médico: olha, seu filho acordou, seu filho tá bem, ele tá mamando, já mamou o leite do hospital inteiro e ele voltou à vida. E de repente, aquele homem que ouviu essa palavra começou a se alegrar, porque ele sabia que era algo vindo da parte de Deus. E de repente, todos começaram a se alegrar com essa notícia. E essa mulher que recebeu essa palavra, que viu todo esse quadro mudar, essa família que viu tudo isso mudar, quando eles pegam a criança para sair do hospital, a enfermeira vira para ela e fala assim: olha, não se alegra não fica tão feliz assim não, porque há vários quadros como esse do hospital, que a criança dá uma melhorada repentina e depois ela morre. Então prepara seu coração, fica tão feliz assim não. E essa mulher ouviu isso, foi com o coração, estava alegre, e ela foi abalada para casa, levar a sua criança, seu filho homem, ao qual ela tinha orado, pedido a Deus e entregado ao Senhor. E ela não recebeu aquela palavra. Ela não recebeu aquela palavra. E quem é esse filho homem? E quem é essa criança, o qual passou por todas essas situações e Deus o livrou da morte? Porque essa criança, ela tinha uma promessa. Essa criança sou eu. Você está ouvindo a minha história. Essa criança era filha do pastor Antônio e da pastora Janete. Essa criança era o Samuel. Era o filho que se tornou pastor hoje. É o pastor Samuel. Uma promessa de Deus. Um improvável. Alguém que um dia as pessoas olharam para trás e falaram: olha, isso não vai dar em nada. Isso vai morrer. Estava no leito, era para morte. Era para não ter acontecido. Para algumas pessoas, como diz aquela música, né? Nem era pra você tá aqui. E aí, Deus vai lá e surpreende. Sabe qual a palavra que eu quero deixar para você nesse vídeo? É que Deus vai te surpreender. Não importa o cenário que você esteja passando, Deus, Ele é especialista em mudar quadros e cenários improváveis
aquilo que as pessoas acham que nunca, de maneira alguma, pode acontecer, Deus, ele age, e ele age no silêncio. Como diz a palavra, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Talvez o cenário na sua vida esteja totalmente improvável. Tudo que esteja acontecendo na sua vida deve estar acontecendo diferente daquilo que você orou, assim como aconteceu com a minha mãe. Senhor, eu te entreguei o meu filho. Eu orei para ter esse menino. Ela não tinha condição, ela não podia mais engravidar. Ela já tinha tido 2 partos, que eram partos que praticamente eram improváveis. E ia acontecer um terceiro provável. E de repente, no meio desse cenário, Deus ele entra em cena. Porque ele tem um propósito. E é isso que acontece na sua vida. Quando você menos espera, Deus vai lá e faz. Sabe por quê? Porque o Deus que nós conhecemos, ele age. Ele age em silêncio, ele age em mistério, porque ele é Deus. Porque ele te ama. Então não se preocupe, não importa o cenário que você esteja. Deus, ele vai fazer na sua vida. Creia. Sou o pastor Samuel, eu deixo essa mensagem para você. Se você puder e se você crer, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Se inscreva no seu canal e acompanhe por aqui mesmo mais testemunhos como esse. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.